Você sabia que, durante a Segunda Guerra Mundial, uma mulher com aparência frágil e charme inconfundível se tornou a inimiga número 1 da Gestapo, a polícia secreta nazista? Seu nome era Nancy Wake. Mas os nazistas a chamavam de o Rato Branco, porque simplesmente não conseguiam pegá-la. No fim do século XIX e início do século XX, o mundo passava por transformações profundas. Impérios desmoronavam, novas potências surgiam, e uma guerra devastadora, a Primeira Guerra Mundial, havia deixado cicatrizes profundas na Europa. A crise econômica de 1929 abalaria o planeta, preparando o cenário para a ascensão de ideologias extremistas. E nesse período turbulento, em 1912, nascia Nancy Wake, em Wellington, na Nova Zelândia. Ainda criança, sua família se mudou para a Austrália, e foi lá que ela cresceu, determinada, ousada e fora dos padrões impostos às mulheres da época. Naquela época, o mundo era brutalmente desigual para as mulheres. Elas não tinham direito ao voto na maioria dos países, eram vistas como frágeis, submissas, e raramente ocupavam cargos importantes. Esperava-se que fossem donas de casa, esposas obedientes. Ser mulher era praticamente sinônimo de silêncio, obediência e invisibilidade. As expectativas eram claras e limitadoras. Uma mulher respeitável deveria casar-se cedo, cuidar do lar, dos filhos e nunca se intrometer em assuntos considerados masculinos, como política, guerra ou liderança. Em muitos países, inclusive os mais desenvolvidos, mulheres ainda não tinham direito ao voto. Estudar? Apenas o básico, o suficiente para serem boas esposas. Trabalhar? Apenas em funções tidas como extensões do cuidado, como enfermeiras, professoras ou empregadas domésticas. E mesmo assim, sempre ganhando menos que os homens, mesmo quando faziam mais. Opinar era atrevimento. Vestir-se de maneira independente era escândalo. Ter ambições próprias era um pecado social. O corpo da mulher era vigiado. Sua voz era calada. Sua liberdade, controlada. E mais, em tempos de guerra, enquanto os homens eram chamados de heróis ao pegarem armas, as mulheres eram instruídas a costurar fardas, enviar cartas ou rezar. Pouquíssimas, ousavam quebrar esse ciclo. Mas Nancy Wake quebrou. Aos 20 anos, Nancy Wake não era uma jovem comum. Em 1932, já havia se estabelecido em Paris como correspondente internacional, escrevendo para jornais como o Ars Newspaper Group. Nesse período, a Europa respirava tensão. A ascensão do Partido Nazista na Alemanha era vista com crescente inquietação, especialmente após Hitler ser nomeado chanceler em 1933. Nancy, com seus olhos atentos e espírito destemido, percorreu a Áustria e a Alemanha, registrando as primeiras manifestações do terror nazista. A experiência marcou profundamente Nancy. Quando voltou a Paris, seu desejo de lutar contra aquele regime brutal começou a se enraizar. Em 1939, quando a Segunda Guerra Mundial estourou com a invasão da Polônia, Nancy já vivia em Marsella, no sul da França, casada com Henri Fioca, um empresário francês de origem italiana, dono de uma companhia de exportações. A vida de luxo e tranquilidade, no entanto, durou pouco. Com a ocupação alemã da França em 1940, Nancy não hesitou, juntou-se aos primeiros núcleos da resistência francesa. Ela se envolveu inicialmente com a rede Petit Oleary, liderada pelo médico belga Albert-Marie Guéris, que operava rotas de fuga de soldados aliados, pilotos abatidos e judeus perseguidos, levando-os da França ocupada até a Espanha neutra e, de lá, de volta à Inglaterra. Nancy atuava como mensageira, guia e falsificadora de documentos. Fluente em francês, com uma aparência sofisticada e comportamento impecável, ela passava despercebida pelos postos de controle da Gestapo. Usava sua elegância como disfarce, cruzando cidades como Toulouse, Lyon e Nice com informações vitais escondidas sob as roupas, nas solas dos sapatos ou até costuradas em seus vestidos. Em uma das rotas mais perigosas, Nancy chegou a cruzar os Pirineus a pé, em pleno inverno, para levar informações sigilosas aos britânicos. Ela enfrentava não apenas o perigo das patrulhas nazistas, mas também o frio intenso, o terreno montanhoso e a fome. Ainda assim, nunca recuou.
A Gestapo logo percebeu que havia uma mulher misteriosa sabotando seus planos. Eles a apelidaram de La Souris Blanche, o Rato Branco, por causa de sua habilidade em escapar de qualquer armadilha. Nancy se tornou uma das pessoas mais procuradas da França ocupada, com sua cabeça colocada a prêmio por 5 milhões de francos. Enquanto isso, seu marido, Henri Fioca, foi capturado e brutalmente torturado pelos nazistas. Mesmo sob tortura, ele se recusou a entregar qualquer informação sobre Nancy. Foi executado em 1943. Ela só soube de sua morte após o fim da guerra. Devastada pela perda, Nancy jurou vingança. Ela fugiu para a Inglaterra, onde foi recrutada pela SOE, Special Operations Executive, a unidade de espionagem britânica criada por Winston Churchill. Recebeu treinamento militar intensivo, aprendeu a manejar armas, a se orientar com mapas noturnos, a explodir pontes e a realizar ataques de sabotagem. Em abril de 1944, pouco antes do dia D, Nancy foi lançada de paraquedas sobre a região de Auvergne, na França ocupada, para coordenar as forças da resistência maquis. Carregava consigo nada menos que 500 mil francos em notas, um rádio codificado e uma missão clara: desestabilizar as tropas nazistas na região antes da chegada dos aliados. O que Nancy fez nos meses seguintes ultrapassa qualquer roteiro de cinema. Na missão em que foi lançada de paraquedas sobre a França, Nancy Wake não apenas sobreviveu ao salto de paraquedas, ela aterrissou diretamente no comando de mais de 7 mil guerrilheiros do Maquis, escondidos nas florestas da região de Auvergne. Era uma das líderes mais respeitadas da resistência, e mesmo sendo mulher, algo extremamente incomum para um cargo de comando militar na época, conquistou imediatamente a lealdade de seus combatentes com sua coragem, disciplina e astúcia. Sua missão era clara: sabotar as linhas de suprimento dos nazistas, destruir pontes, atacar comboios ferroviários e cortar comunicações alemãs, tudo isso para preparar o terreno para o dia D, a invasão dos aliados que libertaria a França. E Nancy não apenas cumpriu sua missão, ela a superou. Um dos episódios mais lendários aconteceu em junho de 1944, quando o rádio que usavam para comunicação com Londres foi destruído em um ataque nazista. Sem rádio, sem contato e sem tempo, Nancy partiu sozinha, de bicicleta, em uma jornada de quase 500 quilômetros, atravessando estradas patrulhadas pelos alemães, para encontrar outro posto de rádio e restabelecer a comunicação com os aliados. Ela fez o percurso em menos de 72 horas. Não dormiu. Mal comeu. Mas não parou. Quando retornou ao acampamento, simplesmente disse: "Não podia deixar vocês sem reforços." Ela liderou emboscadas, organizou explosões de trilhos de trem, supervisionou ataques diretos a guarnições alemãs. Em uma ocasião, um oficial da SS que havia capturado um de seus homens foi emboscado e executado por ordens diretas de Nancy. Ela mesma atirou em vários soldados inimigos durante confrontos, carregando metralhadoras com a mesma firmeza de um veterano de guerra. Os nazistas estavam desorientados. Os ataques liderados por Nancy causaram prejuízos enormes. Mais de 1.400 soldados alemães foram mortos apenas nos 2 meses anteriores à chegada dos aliados. Suas ações foram determinantes para o sucesso do dia D na região central da França. Com a libertação de Paris, Nancy Wake finalmente pôde retornar a Londres. Mas a guerra tinha cobrado um preço alto. Seu marido, Henri, havia sido morto pelos nazistas. Seus companheiros de resistência, muitos dos quais ela considerava irmãos, estavam mortos ou desaparecidos. Mesmo assim, ela recusou qualquer tipo de vitimização. Ao final da guerra, Nancy recebeu as mais altas condecorações de diversos países. Foi homenageada com a Medalha George pela Inglaterra, a Croix de Guerre com 3 estrelas pela França, a Medalha da Liberdade dos Estados Unidos, além de outras honrarias da Nova Zelândia e da Austrália. Mas, por décadas, ela foi praticamente esquecida em seu país natal, a Austrália, algo que ela mesma, com seu humor ácido, fazia questão de lembrar em entrevistas. Após a guerra, Nancy chegou a trabalhar para a inteligência britânica, tentou a carreira política na Austrália e viveu parte de sua velhice em Londres, em um pequeno apartamento custeado por amigos da resistência. Quando questionada se sentia arrependimento de algo, ela respondeu:
O único arrependimento que tenho é não ter matado mais nazistas. Nancy Wake faleceu em 7 de agosto de 2011, aos 98 anos, em Londres. Suas cinzas foram espalhadas nas montanhas de Auvergne, onde lutou com bravura durante a guerra. O mundo precisa conhecer mulheres como Nancy Wake. Não apenas por seus feitos heróicos, mas pela força com que enfrentou o mal, sem jamais perder a dignidade, a graça e a ousadia. Se essa história te tocou, curta, compartilhe e se inscreva. Vamos manter vivos os nomes daqueles que lutaram por um mundo livre.